Olá pessoal, qual que é a perspectiva geológica do criacionismo em relação à história da Terra? Primeiro que você vai ver que a Terra ela é um exoplaneta diferentaço de todos os exoplanetas conhecidos. E a diferença que ela tem é justamente ter ajustes para que abrigue a vida. Então ela está rodando sobre o seu eixo, né, numa velocidade ideal para que um lado não queima e o outro lado não congela. Isso é um ajuste fino. Ela está em relação à Lua, né? Cadê a Lua? Não aparece ali, né? Ela está numa distância da Lua em que a Lua é atraída para a Terra e ao mesmo tempo é atraída para o Sol. De forma que a Lua nem cai na Terra, nem vai para o Sol, produzindo as praias maravilhosas que a gente, principalmente no Nordeste, né, gente? As praias do Nordeste são uma coisa linda, gostosa, águas. Eu vou chegar na praia do Nordeste aqui, ó. Eu morei nessa cidade, em Aracaju. Cidade que lá na praia não é muito. Eu morei aqui no bairro Atalaia. Então, aí, para produzir essas praias, essas marés, precisou da Lua. Esse é outro ajuste fino. O que acontece? Acontece que teve um astrônomo, autor de mais de 90 artigos científicos em astronomia, que selecionou 1.300 ajustes finos do sistema da geologia da Terra. E teve um cientista, ele escreveu o livro Planeta Privilegiado, que foi recebido com muita crítica pelos ateus, né, pelo pessoal que não acredita na criação, no design inteligente, essas coisas assim. E evolucionista, né, que tudo quer que as coisas tenham acontecido aleatoriamente, a Terra veio de trombada, produzindo esses 1.300 ajustes finos, uma piada, né? Aí levou um cientista da NASA chamado David Coppedge, ele levou para a NASA lá, divulgou o livro do Gonzales, Planeta Privilegiado. Esse cientista que trabalhava já há 14 anos na NASA, o David Coppedge, ele foi mandado embora pelos nazistas ateus de lá, entendeu? Me lembrando as palavras do meu professor de astronomia, Paulo Sobreira, que no final da matéria falou assim, quem ou o que fez o universo tinha um mapa, porque as grandes massas atrairiam umas às outras e tudo entraria em colapso se não houvesse uma boa distribuição de massas no universo. Ele foi presidente de sociedade de astronomia e tal, e ele falou no final da aula, mas se alguém falar que eu falei isso, eu nego e falo que não falei. Por que ele nega? Porque os ateus darwinistas são maus. Eles perseguem quem no filme cientistas criacionistas. Isso está documentado, está provado. Eu mesmo já provei disso diversas vezes. Eles são ladrões, são desonestos, são encrenqueiros. O fanatismo antirreligioso é muito pior do que o fanatismo religioso. Prova disso que o comunismo ateu matou em 30 anos o que a Inquisição católica medieval levou 800 anos para matar. Eles ganham até de Hitler, tá? Aí vocês acham que é tudo bonitinho, que é tudo ciência, é uma ova. O ser humano não é puro, ele está repleto de preconceitos. E o David Coppedge, depois de 14 anos prestando serviço na NASA, foi mandado embora, tá? Foi mandado embora. Então essa turma não vale nada. Eles são anti-Deus, anti-religiosos, eles gostam de Nietzsche, que escreveu o Anticristo. E eles, quando um deles, né, reconhece a verdade, igual o John C. Sanford era ateu evolucionista.
e é o pai da técnica Genigan de melhoramento genético. Quando ele viu que o código genético não dura nada, não aguenta 20 mil anos, quando ele viu que mutação é ladeira abaixo, evolucionismo era uma mentira, ele virou criacionista terra jovem, tá? E publica com o geofísico John Baumgartner a respeito disso. Bom, por falar em geofísico John Baumgartner, então vamos lá para o planeta Terra, né? O que você observa no planeta Terra? A primeira observação que você faz, que a geologia também faz, é que ele está fragmentado, né? A África emenda com a América, que emenda lá esses fragmentos aqui da Europa, tudo emenda. Ou seja, houve uma convulsão no planeta que separou os continentes, fragmentou o nosso planeta. Nosso planeta era juntinho, mais organizadinho e virou essa bagaceira aqui que é hoje, apesar que ainda continua muito bonito. Só que tem um problema. Quando você vai nos fósseis, os fósseis têm, a maioria deles, né, uma proporção grande, gigantes, tipo assim, plantas gigantes, animais gigantes, atmosfera diferente, com maior teor de oxigênio, que faz muito bem para a saúde, raízes gigantonas, demonstrando que o sistema da terra de alimentação das raízes era melhor, né? Igual um terreno, vamos dizer assim, peneirado, você produz uma cenoura grandona. Um terreno cheio de pedrinhas, você vai produzir uma cenoura, uma raiz menor. Então, houve uma rachadura nessa terra. Essa terra está avariada. E aí tem um contraste entre o mundo fóssil, com um padrão gigante, com o padrão anão, variado, subespeciado, adaptado, sobrevivido da atualidade. Então, as espécies mães também, elas carregam uma riqueza maior genética. Tanto é que quando você vai fazer melhoramento genético, você tem que cruzar várias espécies que foram isoladas por deriva, por seleção natural, eliminação, e você reajunta elas e de repente gera uma planta boa, que eles chamam aí na agricultura de espécie crioula. Né? E o mesmo se dá também com animais, né? Você pega um vira-lata que está misturado, ele é muito mais saudável que um cachorro isolado sexualmente, que se chama cachorro de raça. Né? O cachorro de raça é doente, o vira-lata é saudável. Por quê? Porque a riqueza genética heterozigótica, ela vai trazer mais saúde para o animal, para a planta, né? E às vezes gera melhores comportamentos em termos de saúde. Bom, o que o planeta sofreu? Ele sofreu uma avaria. Essa avaria foi violenta ou foi lenta e gradual, uniformista, como pregava Charles Lyell, em quem Darwin se apoiou? A geologia moderna aboliu o uniformismo gradualista de Charles Lyell. Existem centenas ou até milhares de publicações científicas, né, inclusive a de Gould, de 1965, falando que o uniformismo gradualista de Charles Lyell, em quem Darwin se apoiou, deveria ser abandonado. Então Darwin se apoiou num erro? Sim, você pega a origem das espécies e vai ver que Darwin ele apoia Charles Lyell em detrimento dos pais da geologia. E isso tem a ver com a idade das camadas geológicas, que hoje é até conhecida como período e não como camada? Sim, o Lyell, que pregava o uniformismo gradualista, dizia, olha, se eu acrescento um pouquinho de sedimentos, 1 centímetro, 4 centímetros numa camada atual, isso aconteceu no passado. Agora se eu monto todas as camadas da Terra, uma em cima do outro, sobreposta, aí você vai montando, construindo a coluna geológica daqui, dali, né? Porque não existe ela completa em lugar nenhum. Aí você vai ter milhões de anos. E aí começou essa bagaceira de considerar camada como período
e período de milhões e milhões de anos. Camada deixou de ser camada, deixou de ser rastro de rios de lama que passaram na Terra, conforme os pais da geologia ensinavam, Steno, Barclay, Cuvier e outros mais. Então, camada virou período na boca de Charles Lyell, que ao receber o apoio de Darwin virou o maior geólogo da Terra. Ele era um palpiteiro em geologia, recusado pelos pais da geologia no seu gradualismo uniformista, que é considerado absurdo. E é considerado hoje um absurdo. Mas na época dele, porque o Darwin apoiou ele, ele ficou em alta, entendeu? Aí virou um geólogo, o geólogo. Mas o palpiteiro, era advogado tal, e falou uma bobagem que depois foi demonstrado ser bobagem, mas a geocronologia ficou. Ela largou, vamos dizer assim, né, o galho, onde ela se escorava do gradualismo uniformista de Charles Lyell, para a datação radiométrica. Como se a datação radiométrica fosse absoluta, inclusive é chamada de absoluta. Em ciência não deve ter absoluto, né? Aliás, o iluminismo veio para combater o absolutismo, o dogmatismo, mas a ciência safada, sem vergonha, do ateísmo darwinista militante, é tão sem vergonha que nesse caso abre uma exceção para chamar essas datações de absolutas. E de absolutas elas não têm nada, porque elas se contradizem entre elas mesmas. Precisa de gráfico de isocronia, né? Eu lembro a minha professora de geologia falando que ficou revoltadíssima quando apresentou datas diferentes de uma rocha, de uma mesma rocha do lado da outra que estava sendo datada, e o pessoal falou que ela tinha errado na metodologia. E ela era muito metódica, muito filha de geólogos, né? Muito treinada, ela ficou revoltadíssima. Mas é assim que funciona. Esses safados, pilantras, desonestos, eles selecionam dados convergentes ao paradigma, e os dados que não são convergentes ao paradigma, eles deletam, eles colocam para debaixo do pano, eles não deixam ser publicado, eles perseguem inclusive quem publica. Por quê? Porque o darwinismo geológico, biológico virou uma religião dogmática, cientificista, que domina a academia, por mais absurdo que eles preguem. O Dr. John Baumgartner, geofísico, e sua equipe, no laboratório de Los Alamos, no Texas, pegou rochas contendo material orgânico e falou assim, quer ver que essas rochas dá para datar com carbono 14? E deu. Por que eu falo quer ver que vai dar? Porque não era para ter carbono 14 em rochas de mais de 200 mil anos, 250 mil anos, não é para ter nem cheiro de carbono 14, que tem uma vida curta de 5.700 anos, né? Então ele vai evaporando, decaindo. Aí o John Baumgartner, que não é besta de ser dessa geocronologia imbecil de bilhões de anos, falou assim, vai ter carbono 14 ali, e teve, testou vários materiais, deu 40 mil anos pelo carbono 14. Aí os caras falaram, não, isso foi contaminação. Aí ele falou assim, então eu vou testar diamante, que diamante é chamado de incontaminável, devido às cadeias carbônicas, que está muito juntinha, né? Então não dá para contaminar facilmente um carbono de diamante, né? Se ocorrer alguma contaminação, ela é ínfima, né? Você tem que... uma contaminação ínfima. Aí ele testou em diamantes, também deu teor de carbono 14 datável. A Terra tem 40 mil anos, a vida tem 40 mil anos? Não. Até porque no modelo criacionista, a incidência de carbono 14 antes do dilúvio é menor. Então, dentro dessa premissa, desse pressuposto de um modelo de uma época, de uma atmosfera diferente, que é confirmado por alguns dados, de maior teor de oxigênio na Terra, percebido em âmbar e tal, então, você não pode afirmar 40 mil anos, nem 40 mil anos pode afirmar, mas a gente está dizendo assim, que os 40 mil anos datados pelo John Baumgartner
condenou aquelas datações de milhões e milhões e bilhões de anos, as datações radiométricas de altas escalas. Porque se eu consigo medir a mesa com uma régua menor, eu nem preciso da régua maior para saber que ela está errada, né? Então, se eu tenho carbono 14 ali datável, já era, não tem essa idade toda conforme o pessoal prega. Eles não ensinam, eles pregam. Isso aí é uma pregação ateia, isso não é ensino científico coisíssima nenhuma. Né? O Charles Darwin se baseou no Charles Lyell para fazer a geocronologia imbecil que transformou camada em período. É imbecil, gente, porque é o seguinte, você pega, por exemplo, aqui o Rio Amazonas, tá? Olha só, você tem o Rio Amazonas aqui em volta do Rio Amazonas tem tipo uma camada sedimentar, mostrando que passou um fluxo gigantesco de lama, deixando grossas camadas, né? No percurso todo desse rio até chegar no mar. Aí o pessoal chega e fala que essas camadas foram formando durante milhões e milhões e milhões de anos. Não tinha aporte erosivo para fazer construção de camadas em plano paralelo. Assim, até o rio não tem aporte erosivo para fazer essa formação. Não se forma hoje, só se formou no passado porque passou um dilúvio aqui. Entende? Então é imbecil mesmo essa interpretação gradualista uniformista em que Darwin se apoiou e que iniciou a geocronologia baseada na sedimentologia imbecil do Charles Lyell, que hoje é negada pela geologia. E, mesmo assim, ela depois passou a se escorar em datação radiométrica, que eu já expliquei aqui. Né? E tem mais de 100 perspectivas datacionais e métodos de datação que colidem com os métodos de datação radiométrica. Um deles é o genético mesmo. O código genético é super frágil, não aguentaria nem milhares de anos aqui na Terra, quanto mais milhões. Né? Tem também tecido mole de dinossauro, tem mais de 100 achados de tecido ainda orgânico no interior de fósseis, que está... Quer dizer, vai sair artigo científico mostrando que isso aí não vale nada, né? Que não existe preservação de proteína por milhões de anos. Isso é uma grande bobagem. Quem aposta nisso vai ficar envergonhado o resto da vida por defender uma bobagem. A história da ciência não vai perdoar você que fica defendendo que proteína persevera milhões de anos. Você está condenado se você defende essa porcaria de pensamento que ignora os fatos de que uma proteína, um colágeno, né, que é uma estrutura de proteína, ele é decomposto por bactérias, por fungo, não dura nem milhares de anos, quanto mais milhões de anos. Então, ou seja, é uma maneira também de mostrar que a geocronologia é imbecil, tá certo? Bom, o que mais que eu falo? Tem muita coisa para falar, o vídeo está grande demais, depois eu falo mais. Um abraço.